Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês como foram as minhas leituras do mês de agosto. Gente, no mês de agosto eu não consegui fazer muitas leituras. Eu já sabia que seria um mês corrido, mas mesmo assim na hora de criar minha TBR eu acabei me empolgando e acabei colocando muitos e sabia já que teria dificuldade em ler todos aqueles. Mas eu vim aqui comentar como foram essas leituras que eu fiz, compartilhar como foram as minhas experiências em ler esses livros. Já deixa o like agora no começo do vídeo e se inscreva aqui no canal caso esteja chegando por aqui agora. Gente, eu li 5 livros durante esse mês. Um deles foi A Bibliotecária dos Livros Queimados. Opa! Caiu aqui o marcador. A Bibliotecária dos Livros Queimados, da Brianna Labuschagne. Esse livro veio na caixinha da Tagnetis de julho, não tinha conseguido fazer a leitura durante o mês de julho. Fiz no comecinho de agosto, e aqui a temática é super interessante porque vai envolver um pouco sobre a época do nazismo, da censura, principalmente censura de livros, né? O tema central é sobre a censura de livros. Aqui a gente vai contar com 3 protagonistas, então a narrativa vai ser intercalada entre 3 personagens. A gente vai ver a Vivian narrando de Nova York, no ano de 1944, a Vivian, ela defende a iniciativa do exército de enviar livros de bolso aos soldados a fim de distraí-los, né, ali durante a guerra. E que o governo ali quer acabar com isso, né, quer destruir essa iniciativa. E ela está defendendo isso, está lutando por isso. Também vamos ver a Althea James, não sei se é assim que se pronuncia. A narrativa dela se passa em Berlim durante o ano de 1932. Ela é uma escritora que foi convidada pelo Partido Nazista para fazer um intercâmbio em Berlim naquele período. E ela vai ver muitas coisas, vai se surpreender, infelizmente negativamente, né, com o que acontecia naquela época lá no país. E a terceira personagem é a Hannah, que é uma alemã, e a narrativa dela vai se passar em Paris, em 1936. A gente vai ver o que acontece em cada cenário durante aquele período de tempo em que as personagens estão narrando, mas chega no final da história, o caminho das 3 se cruza e a gente vai ter a narrativa feita somente num local em um determinado ano, né, quando elas vão se encontrar. Gente, é muito interessante a história. Eu recomendo demais. Quando eu li a sinopse, eu me lembrei muito de Fahrenheit 451, por causa da questão de queimar livros, enfim. Mas é muito mais do que isso, porque vai envolver um período histórico, né? Então aqui a gente vai ver, né, os governos tentando reduzir a importância do livro, né? Dando a entender que o que a pessoa vai ler ali no livro pode ser algo negativo para quem o lê. Muito interessante, recomendo demais. Inclusive no vídeo de lançamentos do mês de setembro eu falo para vocês que está lançando esse livro agora em setembro, então fiquem de olho aí. Outra leitura que eu fiz, junto com o Clube Entre Suspenses, foi Sobreviva à Noite, do autor Riley Sager, será que é assim que se pronuncia? Mas gente, essa foi uma leitura muito boa, é um suspense psicológico, que você não sabe de fato o que está acontecendo, porque a personagem, a protagonista, deixa eu ver aqui o nome dela que eu esqueci, Charlie, é que são tantas personagens, né, gente, que é fácil de confundir. A Charlie, ela sofre de alucinações, que inicialmente ela achava que eram filmes que ela criava na cabeça dela, e de repente ela despertava e percebia que aquilo não tinha acontecido. E no fim ela descobriu que aquilo eram alucinações. Então, como o personagem sofria disso, muitas coisas que aconteciam no decorrer da narrativa, a gente não tinha certeza se era uma alucinação ou se de fato tinha acontecido. Ali na universidade tinha um assassino do campus que já tinha assassinado acho que 4 garotas. E a Charlie, ela queria ir embora da universidade porque a última vítima foi a sua melhor amiga, né, a sua colega de quarto, a Mad. Então ela queria ir embora da universidade de qualquer jeito, encontrou uma carona no quadro de avisos, um cartão lá, e de um desconhecido, né, e confiou
nessa pessoa. E conforme a história segue dentro do carro, durante essa carona, eles indo embora da universidade, a Charlie começa a suspeitar de que talvez o motorista, esse rapaz que está dando carona para ela, na verdade seja o assassino do campus. Porque ele começa a falar umas coisas, depois ele fala outras que meio que se contradiz, sabe? E ela começa a desconfiar e começa a temer que ele seja, na realidade, o assassino do campus. E o pior de tudo é que ele percebe que ela começa a suspeitar. E aí, por isso que o título do livro é Sobreviva à Noite. Porque ela vai precisar fazer algo para tentar sobreviver aquela noite, aquela carona. Gente, é muito interessante, muito bom. Eu gostei muito, dei 4 estrelas e meia. Eu gostei demais. E rendeu bastante discussão no grupo do clube, porque a gente não sabia, né, se aquilo que estava acontecendo era realidade, se de fato aconteceu. E, gente, muito bom. É um livro para se criar muitas teorias mesmo. Se você é um amante de suspense como eu, recomendo. Para o projeto do Stephen King, eu li Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. Que é uma coletânea de contos. Aqui a gente tem 12 contos. Aqui atrás ele fala, ó, Stephen King reúne seus melhores contos. Gente, eu não concordo. Eu não curti muito, gente. Eu dei 3 estrelas, porque tem alguns que são interessantes, mas eu não achei nenhum conto assim muito bom, sabe? Eu acho que tem outros livros de contos do autor que são bem melhores. Sombras da Noite eu achei melhor. 4 Estações, se você considerar que são 4 contos, o King considera, mas eu consideraria 4 novelas, né? Quase um romance, porque passa de 100 páginas cada conto. Mas como ele é considerado uma coletânea de contos, então ele também é melhor do que esse daqui, na minha opinião. Então eu acho que eu não concordei muito com o que ele falou aqui. Mas aqui a gente vai encontrar vários tipos de contos com vampiros. Tem um que eu achei interessante, que é sobre 2 irmãos, que inicia o conto com um irmão tendo matado o outro. E a gente fica assim, imaginando por que ele fez isso. E no final, a resposta, né, o motivo para ele ter feito aquilo fez sentido. E eu achei interessante, apesar de ser um pouco estranho, foi interessante. Porque assim, os contos que o King escreve, muitos são bem bizarros, como por exemplo aqui, A Dentadura Mecânica. É bem bizarro, mas é muito interessante. É um dos melhores contos do livro. Geralmente os contos mais bizarros dos livros, das coletâneas do King, são os melhores, na minha opinião. Dentadura Mecânica é um deles, porque é uma dentadura de brinquedo, mas que vai fazer um estrago, né? Era para ser um brinquedo, mas que acaba fazendo um estrago na vida de uma pessoa aí. Então, eu achei bem legal esse conto. Mas já tem outros que são bem cansativos, que parece que fica girando no mesmo lugar e nada acontece. E no final das contas, a gente nem sabe dizer a respeito do que é aquele conto. Como o que eu falei para vocês naquele vídeo Lendo 100 Páginas por Dia, aquele conto é um deles. O nome dele é... Acho que é A Gente Se Acostuma. Tô vendo aqui no meu diário. Eu acho que é esse. Que são amigos conversando sobre um outro personagem que já havia morrido, sobre a vida dele, o que ele fez. E no fim não acontece nada e, sei lá, passou o conto e pra mim terminou do mesmo jeito que começou. O dos 2 irmãos é o segundo conto, se chama O Fim da Confusão Toda. Também achei bem interessante. O 11º conto também se chama, sabe, Eles Têm Uma Banda dos Diabos. Esse também é muito bom, o que foi bastante criativo. Da forma como terminou, com a frase do rock and roll, que nunca morre, fantástico. Esse também foi muito bom. Então por isso que eu dei 3 estrelas, porque tem uns que se salvam, tem uns que são bons, mas tem outros que não curti. Achei bem assim, bem fracos. Vou ler o segundo livro, né, Pesadelos e Passagens Noturnas, esse mês de setembro. Vamos ver como é que vai ser.
Gente, para o vlog dos encalhados, eu li A Nona Casa da Libardulo. Foi o meu primeiro contato com a autora. Eu ainda não vai ter saído o vlog quando esse vídeo for ao ar, mas vocês vão ver depois como é que foi a minha experiência de leitura. Gente, eu achei muito confuso. Foi a primeira fantasia adulta escrita pela autora. Não sei como é que é a escrita dela com fantasia mais jovem adulto, mas eu achei esse confuso, assim, com uma certa dificuldade para engatar, sabe? Eu tive essa dificuldade para engatar. Aqui a gente vai ter a Alex. Ela passou por algumas coisas na vida que não foram muito boas e depois de ter acontecido, depois de ter passado por um massacre em que seus amigos foram encontrados mortos ao lado dela, ali perto dela, no mesmo local, ela foi a única pessoa que sobreviveu. Ela recebeu um convite para estudar em Yale e para fazer parte de uma sociedade secreta lá, investigar algo assim, que é a Nona Casa. O que acontece? Em Yale tem 8 grandes casas, né, 8 sociedades secretas, e tem uma nona, que é onde ela ficaria, que é para tomar conta, assim, observar o que acontece nas outras sociedades. E aí, no decorrer da história, algumas coisas vão acontecendo. Uma garota foi assassinada, que é o que está na sinopse. O amigo dela, que ajuda, que explica tudo para ela como as coisas funcionam, também desapareceu. Então, ela começa, por conta própria, a fazer essa investigação sobre o que aconteceu com esses 2 personagens. E aí vai envolver magia, encantamentos, enfim. Mas eu achei, gente, que é até difícil de explicar. Eu acho que... Não sei, eu acho que a ideia da autora foi boa, mas no final das contas ficou um pouco confuso. E pra mim foi uma leitura que não foi tão fluida, sabe? Eu achei que foi cansativo, não consegui engatar na leitura. Chegou mais pro final que passou na metade, assim, que eu comecei a achar interessante, comecei a me aproximar um pouco mais ali da Alex. Também não encontrei nenhum personagem muito cativante que me conquistasse, sabe? Tem continuação, ainda não lançou no Brasil, mas tenho curiosidade em ler a continuação para saber o que aconteceu ali com o personagem. Mas não foi tão boa assim a minha experiência, mas vocês vão ver lá no vlog como é que foi, qual foram as minhas opiniões, enfim, como é que foi as minhas teorias e o que eu fui achando de cada coisa. E por fim, o calhamaço da vez foi de Sangue e Cinzas, da Jennifer L. Armentrout. Vocês já podem ter visto o vídeo Lendo 100 Páginas por Dia, que foi onde eu li esse calhamaço inteiro. O calhamaço tem 660 e poucas páginas, então eu li durante esse vídeo inteiro. E lá eu comento um pouco sobre as minhas opiniões, o que eu ia achando a cada dia, né? Gente, gostei muito. É uma fantasia com um romance. Aqui fala que é perfeita para fãs de Sarah J. Maas e que é repleto de ação e sexy, né? Então, quando junta que falando da Sarah J. Maas e isso que é uma leitura sexy, a gente já acha que vai conter bastante cenas sensuais, enfim. Existem cenas sensuais no livro, mas, na minha opinião, pelo menos esse primeiro volume aqui da série, não se compara às cenas dos livros da Sarah J. Maas na série de Acotar. Lá são muito mais intensas. Aqui, além de ter bem menos, eu achei que são cenas ok, sabe? Elas existem, mas não são tão extremas, tão intensas, que nem as da Sarah J. Maas. Então, acho que, mesmo quem não curtir, eu acho que dá pra ler. Quem não curtir, né, cenas sensuais, eu acho que dá pra ler. Porque eu não achei que a autora extrapolou aqui. Então aqui a gente vai ter a história da Penélope. Ela é uma donzela escolhida para ascensão. E ela fica presa dentro desse castelo. Ninguém pode... A maioria das pessoas não pode vê-la. Ela fica com o rosto tampado, não pode conversar com ela. Enfim, só algumas pessoas ali do castelo. Até que no momento ela conhece um guarda e ela começa a se interessar por esse guarda. Enfim, começa a rolar um clima ali entre os dois.
E aí começam a acontecer alguns ataques ao castelo. Aqui a gente tem algumas criaturas, como os vorazes, os lupinos, que acabam atacando ali as pessoas, enfim. E eu acabei me surpreendendo com isso, eu não esperava ter isso aqui no livro. Eu achei bem legal. Até falei que é uma mistura ali. Eu enxerguei um pouco de Crepúsculo e um pouco de Corte de Névoa e Fúria, por motivos diferentes. Mas, enfim. Gente, eu gostei bastante da fantasia. É um romance bem gostosinho de seguir. A Penélope, ela é uma protagonista bem guerreira, que não aceita as pessoas falarem o que ela tem que fazer. Ela vai lá, ela quer lutar por conta, enfim. Só que isso, chega no final, foi uma das razões para eu ter tirado meia estrela, porque eu achei que no finalzinho teve uma diferença ali na personagem, mas mesmo assim só me fez tirar meia estrela, mas não me fez não gostar do livro. Achei muito bom, muito boa a leitura e pretendo seguir com a série. E depois eu comento com vocês também qual a melhor ordem de ler a série. Eu preciso pesquisar direitinho, porque são 11 livros, mas tem a série principal com a Penélope, ou a Poppy, né, que é o apelido dela, e tem também os spin-offs, né? Enfim, eu preciso pesquisar direitinho, mas recomendo demais, porque é uma fantasia com romance muito bom. Gente, então essas foram as leituras do mês. Foram 5 livros, né, lidos. Como eu falei pra vocês, aqui são 3 físicos, mas eu li mais 2 em e-book. E li pouco, não li tanto quanto eu gostaria, mas fiz leituras que eu recomendo que vocês leiam também. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessas leituras que eu fiz, se vocês já tinham lido algum desses livros, qual a opinião de vocês sobre eles, vamos conversar aqui nos comentários. Eu adoro conversar com vocês. Tá bom, gente? Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.